Olá, mulheres enraizadas. Dia 10. A essência perdida. Apocalipse 2, 4 e 5 fala assim: Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Voltar atrás muitas vezes não é fácil. Costumamos associar essa decisão da nossa vida a um retrocesso. Pelo menos isso é que a ótica do mundo nos faz ver, a ótica humana. Mas pela perspectiva de Deus é diferente. Você sai ganhando quando volta atrás. Porque isso significa não um retrocesso, mas corrigir um rumo, recalcular a rota. E esse texto de Apocalipse, ele nos lembra que o que perdemos durante o processo, o trajeto. E às vezes é preciso resgatar a nossa essência perdida. Quantas mulheres, quantas pessoas perderam a sua essência no processo, na caminhada, pelas experiências da vida. E nós vamos precisar empreender o caminho da volta. Nós precisamos parar muitas vezes e rever os nossos conceitos, valores e resgatar aquilo que nós perdemos. Nós não estamos aqui falando de correr atrás do tempo perdido, não é sobre isso. O tempo que perdeu, o tempo que passou se foi, nós não podemos fazer isso. E não tem problema. Nós não estamos aqui falando de velocidade, mas sim de resgatar e de recuperar e de sim fazer tudo novo novamente, ou fazer as coisas que fazíamos e em algum momento nós paramos de amar, de abraçar, de nos acolher, de respeitar, de orar, de chorar na presença de Deus, de nos cuidar, de cuidar da nossa casa, enfim. Cada uma de nós vai descobrir nesse processo da essência perdida o que nós perdemos na caminhada. Tem uma parábola, na Bíblia que fala da mulher que tinha as dracmas e ela perdeu uma delas. Algo que para ela era essencial. Ela poderia não ter se importado. Eu já tenho bastante, eu tenho 9. Para que eu vou procurar e empreender, em gastar tempo para procurar o que eu perdi? Mas a questão aqui não é o dinheiro, mas é uma questão de valor. Algo que se tem valor necessita ser protegido e buscado. Quando perdemos algo que faz parte da nossa essência, precisamos voltar atrás para recuperá-la. Quantas mulheres perdeu a sua essência, olha para si e diz: não tem como eu voltar atrás. Eu me perdi, eu era assim, eu era tão feliz e não sou mais. Eu era tão cheia de fé e não consigo mais me ver exercitando fé. Quantas de nós já chegamos neste lugar de não nos reconhecer mais e olhar e falar: meu Deus, eu fazia, eu acontecia, e não encontrar mais essa essência. Mas eu quero dizer uma coisa para você: dá tempo de recuperar algo que você perdeu e que é importante para você. Talvez ao se comparar com outras pessoas, você tenha dado conta de que perdeu a sua história, perdeu a sua essência, a unção, o chamado, a alegria, o prazer, o brilho, não é verdade? Algo que Deus colocou dentro de você, que é singular, porque o Pai chamou cada uma de nós com características e singularidades únicas, e está dentro de você, apenas perdeu-se. Porque as experiências, elas podem nos formar, mas algumas experiências também podem nos deformar. Então é preciso lembrar de onde você caiu, de o que aconteceu, onde você tropeçou no percurso da vida. E resgatar a dracma, como fala nessa parábola, é resgatar a essência, traçar um novo curso. Se você perdeu a sua essência, saiba que isso aconteceu dentro de casa. Casa aqui representa as suas raízes. Casa aqui representa você. Esse corpo, essa natureza de corpo, alma e espírito a qual nós habitamos. Volte às suas raízes se quiser recuperar o que você perdeu.
Volte para dentro de você, isso aponta para a essência. Nenhuma busca deve ser empreendida às escuras. Se você perdeu algo, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar luz no ambiente. Se você vai procurar alguma coisa, você precisa acender as luzes, não é verdade? Ninguém acha nada no escuro, muito pelo contrário. Você corre o risco de se perder na sua própria casa, de cair, de se machucar, de tropeçar. Quem sabe você se sinta assim, sem direção dentro de você mesma. Talvez você se sinta ferida por não acender a candeia. Isso quer dizer que talvez você encontre-se em algum lugar porque você teve pecados não confessados, segredos que nunca compartilhou com ninguém. Talvez até situações onde a mentira fazem parte da sua vida. E aí algumas mentiras que nós contamos para nós mesmas pode correr o risco de se tornar verdade, ressoarem como grandes verdades. Se você não acender a candeia, se você não acender a lâmpada, a luz vai continuar longe da sua vida, da sua história, da sua casa. A verdade é que nós precisamos acender a luz, que é Jesus, a palavra, o Espírito Santo, e permitir com que Ele venha acessar esses lugares escuros da nossa alma. Precisamos de pessoas também de confiança, com as quais possamos nos abrir. A Bíblia fala e nos dá um conselho: confesse os seus pecados uns para com os outros. Mas não é para que sermos perdoados, não é sobre isso, mas confessar os pecados para sermos curadas. Tiago fala isso, Tiago 5,16. Então, quando a gente tem essa pessoa que é um lugar seguro, um lugar de confiança para nós encontramos cura, a cura pela fala. Como psicóloga, eu posso te garantir que o falar também é curador. O talking cure, que tanto Freud falou, que é o poder das palavras. Quando eu falo as minhas dores, quando eu liberto a minha alma, cura é liberada para a minha vida. Então o inimigo, ele sabe disso, ele aproveita desses lugares escuros, não confessados, não compartilhados com alguém, com o próprio Deus, enfim. E ele vai tomando força e trazendo mais trevas para a sua alma. Mas no momento que você acender a luz, que você trazer à luz aquilo que está dentro de você, a escuridão vai se dissipar e não haverá mais espaço para ela. É hora então de acender a luz da sua casa. A sua casa é o seu interior, onde mostramos ali a nossa verdade. Esse lugar precisa estar transparente para vocês. Depois de acender a luz, essa mulher, ela pega uma vassoura e ela começa a limpar a casa. Como em qualquer faxina, encontramos até mesmo aquilo que muitas vezes não estávamos procurando, não é verdade? Quantas vezes você vai fazer uma faxina e perder um objeto e você está procurando um brinco e na verdade você encontra um anel ali que você já tinha até desistido e achado que nunca mais ia encontrar. Quantas vezes limpamos um cômodo ou uma gaveta e achamos algo que não usamos mais. Quando nos propomos a limpar algum lugar, nós nos deparamos com objetos, com caixas, algumas coisas que precisam ser jogadas fora. Nessa varredura interior, você vai perceber que pensamentos, sentimentos e conflitos não resolvidos foram acumulados dentro da sua alma, dentro do seu coração. E é hora de limpar esses lugares, aquilo que está acumulado, aquilo que está em excesso, que encheu de poeira e de sujeira pelo tempo. Pode haver algo que tenha sido bom para aquela época, talvez uma roupa que você usou quando era jovem, talvez um filme que você assistia, mas nós precisamos aprender também a descartar algumas coisas porque não fazem mais parte da nossa vida, da nossa história, não se encaixa mais nessa estação. A estação mudou e Deus tem coisas novas para a sua vida. Livre-se disso. Aprenda que nem todo lixo também é ruim em si. Nós podemos encontrar coisas e também podemos descartar as coisas nessa busca. É uma sensação gostosa quando você acha aquilo que estava procurando, não é verdade?
Mas às vezes para se achar você precisa lançar fora algumas coisas que se perdeu pelo caminho. Como é gostoso encontrar o que estávamos buscando, o que se havia perdido. E nessa palavra, nessa parábola também, fala dessa perda de essência. E quando essa mulher ela acha essa dracma perdida, quando ela busca, talvez o que você perdeu foi a alegria. Pode ter sido a perda da celebração. Porque quando você perde a alegria, você perde motivos para celebrar. E aqui em Lucas 15, 9 fala que quando ela encontrou a dracma, ela foi celebrar, ela foi se alegrar com outras amigas. Por quê? Porque quando nós nos perdemos na nossa essência, nós deixamos de ser alegres, nós deixamos de ser espontâneas, deixamos de celebrar conquistas. E quando ela achou que ela tinha perdido, ela começou a celebrar, ela chamou pessoas para se alegrarem com ela. Ela quis dizer, olha, alegre-se comigo. Porque uma coisa que você e eu precisamos aprender, que há processos que nós vamos precisar atravessar sozinha. A busca da sua essência é algo que você vai precisar trilhar essa jornada sozinha, dentro de você, com Deus, em oração, em leitura da palavra. Mas eu quero te dizer que se você buscar, você vai encontrar, porque a Bíblia fala isso. O Senhor diz que aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então, não se sinta desmotivada ou desanimada, comece a procurar dentro de você a sua essência, porque você vai achar e você vai ter muitas coisas para celebrar. A autora diz assim, que o desejo dela é que você não apenas encontre a essência, reencontre a sua singularidade, mas que você também tenha com quem celebrar, que Deus te proporcione muitas mesas de cura, para que quando a sua essência for resgatada, você tenha muitas pessoas para compartilhar. É possível, mulheres, resgatar a essência. Ela está aí dentro de você, só está sufocada. Talvez as raízes que você se perdeu ainda esteja muito obscura, mas se você jogar luz, você vai encontrar as suas raízes, a sua essência, porque ela é sua, ela está dentro de você. Que Deus abençoe e que você possa se encontrar. Olhe para onde você caiu e volte. E Deus vai te guiar nesse processo. Jogue luz no seu caminho, jogue o Espírito Santo, chame a essência da adoração, da vida, do quebrantamento, do clamor, do choro, do lugar secreto. É lá que você vai descobrir e resgatar a sua essência. Amém? Que Deus a abençoe nesse processo.